A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia de domingo, dia 10 de julho de 2022, vamos estar dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 2, nós vamos ver a sutileza da banalização da graça. Uma lição muito importante e eu fico alegre que você esteja aqui conosco nesta oportunidade para nós estudarmos a Palavra de Deus. O fato de você estar assistindo esse vídeo é sinal que você ama Jesus e ama a Palavra de Deus. Portanto, ouça com atenção, procure refletir sobre o que nós meditamos. E se você tem a Escola Bíblica Dominical na sua casa, examine, porque lá tem versículos que fundamentam bem o que nós estudamos no dia de hoje. Vamos ler o texto bíblico que está na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 a 10, que diz assim a palavra de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos fazer uma oração, pedir que Deus nos abençoe nesta oportunidade no estudo da sua palavra. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua graça, Senhor, salvadora. Pedimos, Senhor, sabedoria do alto, Senhor, para nós podermos estudar com profundidade, Senhor, aquilo que Tu tens revelado através da Tua Escritura Sagrada, para permanecermos firmes na Tua santa doutrina, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, os Teus servos, todos aqueles que estão dando atenção à Tua palavra neste momento, Senhor. Abençoa as suas vidas, Senhor. Toma nas suas mãos, Senhor, guia pelos caminhos corretos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, nós estudaremos sobre a graça de Deus. Graça é presente, presente de Deus. Também vamos estudar sobre os perigos de ensinos que estão deturpando essa doutrina da graça
barateando aquilo que Deus nos deu como presente. E para facilitar os nossos estudos, a nossa lição está dividida em 4 tópicos. Primeiro tópico, compreendendo a graça. Segundo tópico, a graça no contexto bíblico. Terceiro tópico, a graça no contexto da reforma, a reforma protestante. E a graça no contexto contemporâneo, ou seja, no contexto atual, no mundo que estamos vivendo, como a igreja tem se portado em relação a essa doutrina da graça. O primeiro tópico, como já falamos, é compreendendo a graça. A graça é um favor imerecido. Isso é uma das coisas complexas de se entender sobre o amor de Deus. Saulo de Tarso era um homem, um fariseu, um judeu. No começo do cristianismo, depois que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos e a igreja começou a ganhar almas para Jesus, cumprindo o mandamento de ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Então Pedro, João, os demais apóstolos começaram a anunciar a doutrina da graça de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E, primeiramente, muitos judeus se converteram. Paulo, que era judeu e fariseu, ele se enfureceu. Naquele tempo ele ainda se chamava Saulo. Seu nome depois foi trocado para Paulo. Ele se enfureceu e perseguia os cristãos, tendo em conta que aqueles cristãos, eles estavam com heresias contra o ensino de Jeová a Israel. Ele perseguiu tantos os cristãos que diz ele em determinado momento que ele presenciou, teve parte na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Ou seja, Saulo de Tarso era um homem terrível, sem misericórdia, batia nos cristãos, perseguia os cristãos, participava da morte dos cristãos. Nós sabemos hoje que isso ainda existe em lugares do mundo onde o evangelho é proibido, como na China. Então eles são perseguidos, escorraçados, maltratados. Em alguns lugares onde o islamismo é muito forte, como em algumas regiões da África, alguns cristãos chegam à morte por apedrejamento, por violência daqueles que são contrários à doutrina de Cristo. E quando você olha essas pessoas, você fica indignado, revoltado, irado. E é assim que era olhado Saulo de Tarso, um homem
temido pelos cristãos. No entanto, quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir, prender mais alguns cristãos, Jesus vem ao encontro dele. Jesus ressurreto tem um encontro com Saulo na estrada de Damasco. E ali Saulo, ao estabelecer uma conversa com Jesus, ele se converte ao Senhor Jesus. Então, Saulo perseguia os cristãos para prender, maltratar e matar. Mas Jesus, pela graça de Deus, favor imerecido, Saulo não merecia. Jesus vai atrás de Saulo para salvá-lo. Saulo vai atrás dos cristãos para matá-los. E Jesus, ao contrário, vai atrás de Saulo para salvá-lo. E ele iria se tornar o tão conhecido apóstolo Paulo, um dos apóstolos mais lidos e queridos da igreja da atualidade e de todos os tempos. Porque ele recebeu um favor de Deus que ele não merecia. Por amor de Deus, recebeu a salvação da sua alma. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a graça no contexto bíblico. A graça é uma necessidade de todos os homens. No princípio, Deus criou o homem e a mulher. O primeiro homem foi Adão. E Adão tinha algo que nenhum animal tem. É o livre-arbítrio. Possibilidade de escolha. Deus deu sabedoria, deu entendimento, mas Deus também gostaria que Adão o seguisse pelo seu livre entendimento. Então Deus colocou para Adão uma situação de obediência. Adão poderia escolher em obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, e colocou no jardim do Éden uma árvore. E ali o fruto do conhecimento do bem e do mal. E deixou claro para Adão, olha, você não pode comer deste fruto. Mas nós conhecemos a história. Eva foi enganada pelo diabo e convenceu Adão a comer daquele fruto. E daí ele desobedeceu conscientemente a ordem de Deus. E por Adão vem o castigo. O castigo é a morte, o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Todo homem vai comparecer diante de Deus e os seus pecados serão colocados, a sua vida de desobediência a Deus. Ora,
não tinha mais como Adão remediar a coisa, o erro já tinha sido cometido. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por Adão veio a morte, mas por Jesus veio a vida. Gratuitamente, Deus enviou seu Filho Jesus para que pagasse o seu pecado, o pecado da humanidade, o meu, o seu pecado, o pecado de todos, pelo seu sacrifício, um único justo, para pagar a grande dívida que tínhamos para com Deus, uma dívida impagável. Por isso, a palavra graça presente. Saulo não merecia, mas Deus deu, através de Jesus, a salvação a Saulo. Eu não merecia, você não merecia, mas por esse presente de Deus nós somos salvos. Então a graça é uma necessidade a todos os homens. Se você está ouvindo esse vídeo e ainda não aceitou Jesus como Salvador, é importante que você faça isso neste momento. Reconheça o seu pecado diante de Deus e fale: Senhor, eu sou um pecador, mas eu creio que Jesus derramou o seu sangue na cruz para pagar o meu pecado. Perdoa os meus pecados, escreve o teu nome no teu livro, escreve o meu nome no teu livro da vida. E Deus vai te abençoar, prezado ouvinte. Nós, a igreja, intercede por você. A terceira parte da nossa lição fala sobre a graça no contexto da reforma. Reforma protestante, século XVI. A reforma revelou duas realidades: a corrupção da doutrina da graça. A doutrina da graça tinha sido corrompida pela igreja. E vai falar também sobre a restauração da doutrina da graça. Depois da morte de Jesus, a igreja começa a crescer, vai por todo mundo. Saulo, agora transformado em Paulo, leva o evangelho até Roma, pela Ásia Menor, entra na Europa, através da Grécia, e o evangelho chega pelas suas prisões a Roma. O grande mundo então conhecido estava naquela região, ali que estavam o maior número de pessoas, e aquelas pessoas conheceram o Evangelho. Terceiro século, a igreja se transforma em igreja do Estado e cresce muito. Mas com o passar dos anos, a igreja vai se deteriorando, vai se entrando antigas doutrinas pagãs dentro da igreja. Os antigos deuses agora são transformados em santos. O sacerdote agora, ele não é mais apenas um pastor, ele é o intermediário entre Deus e os homens. As pessoas confessam seus pecados a eles e eles perdoam os pecados através de rezas. Isso segundo a doutrina daquela época.
E aí surgiu Lutero, um monge alemão, que ficou indignado. A igreja estava completamente corrompida pelo dinheiro, pela cobiça, pela imoralidade e por essas falsas doutrinas que já não tinham nada a ver com as escrituras sagradas do primeiro século. Totalmente corrompida. E Lutero, ele se revolta contra isso e inicia-se a igreja protestante hoje que nós conhecemos como as igrejas evangélicas aqui do Brasil. E Lutero e os seus seguidores, eles estabelecem as 5 solas em latim, perdão, e fugiu a memória. A palavra sola em latim quer dizer somente. Então eles estabeleceram 5 bases da nova igreja reformada. Somente a fé, ou seja, crendo nessa graça salvadora, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas somente pela fé. Nós alcançamos a salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo solo é somente as Escrituras. No tempo de Lutero, já as encíclicas papais já eram consideradas no mesmo nível das Escrituras sagradas. O que o Papa falasse era a lei, igualando-se com a Escritura Sagrada. Então, se o Papa mudava uma doutrina, a doutrina dos apóstolos, né, que são conforme as Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, então aquela encíclica papal tinha tanto poder quanto as Escrituras Sagradas. Lutero e seus seguidores falaram, não, somente as Escrituras. E a igreja evangélica tem que manter isso até os dias de hoje, enquanto nós aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente as Escrituras é a nossa base da fé. É ali que tem os alicerces da verdadeira doutrina de Cristo. Terceira sola, somente a Cristo. Somente Cristo. Ou seja, não tem, naquele tempo já tinha meios de sair da condenação divina. A igreja tinha modificado, olha, você pagava para sair do purgatório, inventaram uma doutrina que não tem respaldo nenhum na Bíblia Sagrada. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Após a morte, segue-se o juízo. A igreja no século XVI tinha criado uma doutrina, olha, tem um lugar intermediário chamado purgatório. Os santos, ou seja, os santos eram aqueles que eles consideravam na igreja, esses já foram direto para o céu. Mas nós, a maioria das pessoas, temos que pagar indulgências, acender velas, fazer promessas, porque quando os nossos parentes morrem, eles vão para o purgatório e eles podem sair de lá se nós pagarmos por isso. Então, quem era rico comprava a salvação. Evidentemente, fica muito claro que isso não tem nenhum respaldo na Escritura Sagrada. É muito fácil de ver, então, Lutero e seus seguidores
como nós hoje, evangélicos, somente Cristo, é somente por meio de Cristo que nós alcançamos a salvação. Não são através das nossas promessas, não é através do nosso dinheiro, não é através das nossas boas obras, é somente pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que pela graça somos salvos, que era a quarta sola, somente a graça, somente o favor imerecido de Deus é que nos leva para a salvação da nossa alma. E por último, somente a Deus a glória. Então, a glória não é dada para santos, não é dada para homens, não é dada para sacerdotes, não é dada para papas, é somente a Deus é a glória. Somente a Deus nós adoramos. Estas 5 solas da Reforma Protestante ainda permanecem em pé nas igrejas evangélicas que seguem fielmente a doutrina sagrada das Escrituras. Quarto e último tópico da nossa lição fala sobre a graça no contexto contemporâneo. Então é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça. Como a graça se barateou? Tem um exemplo na Bíblia Sagrada que é de fácil compreensão. Jesus vai na casa de um fariseu chamado Simão. O fariseu naquele tempo era um seguidor da lei de Moisés, como foi Saulo de Tarso. Era um homem que fazia os sacrifícios no templo, ia no templo adorar a Deus. Mas com o tempo, esses fariseus se tornaram pessoas apenas religiosas. Era o caso de Simão. E Jesus chegou ali para um almoço, ele foi convidado para um banquete que foi dado na casa de Simão. Simão era um homem rico, queria interrogar Jesus para ver se realmente Jesus era um profeta. Ele nem achava que Jesus era o Cristo, ele queria saber se Jesus era um profeta. E quando eles estavam ali almoçando, chegou uma mulher de vida duvidosa, uma pecadora. Naquele tempo significava uma prostituta, uma mulher que vendia o corpo. E aquela mulher, ela chega chorando, com um vaso de alabastro, com perfume caríssimo, e começa a lavar os pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus, e ali chorando as suas lágrimas correndo. Simão teve um pensamento: se Jesus fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher imunda e não permitiria que ela lavasse os seus pés. Aí Jesus conta uma pequena parábola. Jesus ele sempre vai no ponto. Olha, tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50 para o mesmo homem. 50 moedas de prata e outro devia 500 moedas de prata. O homem perdoou os 2. Quem você acha que foi mais agradecido? O que foi perdoado em 50 moedas de prata ou o que foi perdoado em 500 moedas? Aí Simão rapidamente respondeu: essa é fácil, né? O que foi perdoado em 500 moedas. E Jesus falou: pois é, Simão, eu vim aqui na sua casa, entrei, você não me lavou os pés. Lavar os pés naquele tempo era um anfitrião lavava os pés de quem chegava na sua casa. Isso era um costume, porque as ruas eram de barro, os pés chegavam, as pessoas chegavam, andavam de sandálias ou às vezes mesmo descalços, e chegavam com os pés de barro, e ali o anfitrião ou colocava um empregado
à sua disposição, ou ele mesmo ia lá e lavava o pé de quem chegava. Aí Jesus falou, olha, eu cheguei aqui na tua casa e você não me honrou. Não foi lá, não me recebeu, não lavou meus pés. É como se hoje você chegasse na casa, você fosse convidado para um almoço, para alguma coisa na casa de alguém, e o dono da casa nem desse a mínima. Você chegasse, ele entrava, ele só te dava um oi e nem ia na porta de receber, e não fazia não fazendo nenhuma deferência para você. Foi assim que Jesus falou. Então, o que Jesus estava dizendo, o ensinamento ali é que, olha, tem dois tipos de pecadores. Um é como aquela mulher adúltera, que sabe que pecou, sabe da sua situação calamitosa, e por isso busca o arrependimento. E há outro tipo de pecador, como Simão, que é um homem de sociedade, um homem rico, não faz nenhuma asneira que nem fez aquela mulher, e que não dá valor para a salvação que Deus está dando de graça. Isso está acontecendo na igreja, nas igrejas evangélicas hoje. Está se barateando a graça. As pessoas vêm para Jesus e não reconhecem que são grandes pecadores. São pessoas religiosas, frequentam a igreja, tomam ceia, dão dízimo, mas não tem mais consciência do pecado. A consciência já está cauterizada. Nós só faço uma coisinha ou outra. Quando alguém se recupera das drogas, do vício do álcool, da prostituição, essa pessoa chora porque sabe como ofendeu a Deus. Por isso nós estamos lutando hoje com muita força contra o que a sociedade está fazendo com a humanidade. Hoje tudo é permitido, mais nada é pecado. Antigamente, mesmo as pessoas que não eram religiosas tinham algum pingo de moralidade. Hoje tudo que é imoral é permitido. Luta-se para o aborto, luta-se para que as pessoas possam ter qualquer tipo de relação sexual. Tudo isso é exposto no cinema, na TV, nos jornais, nos livros. A indecência campeia. E as pessoas vêm para a igreja e acham que são normais, que não são grandes pecadores, como Simão achava, que ele era muito bom. E aí elas não reconhecem em sua vida o grande presente de Deus e não dão valor à graça. Então essa lição, ela vem para trazer esse ensinamento, para você se despertar, reconhecer que
Você não é bonzinho. Que a sua vida, mesmo que não tenha sido uma vida criminosa, mesmo que não tenha sido uma vida de vícios, você, de alguma forma, você desobedeceu a Deus. Então, não banalize a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos perdoados dos nossos pecados. E nós devemos ter consciência disso. E dar glória a Deus todos os dias da nossa vida pela nossa salvação. Que você possa ter consciência profunda disso. Que Deus te abençoe neste propósito. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua graça, favor imerecido para nós, pecadores, que agora somos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor meu Deus, vimos esta lição, Senhor, tão significativa para a nossa vida. Dá um despertamento à tua igreja, Senhor. Nós estamos fazendo que nem séculos XIV, XV, em que a tua igreja estava barateando a graça e precisou vir um reformador como Lutero para colocar de pé novamente a tua santa doutrina. Hoje vivemos uma graça barata, Senhor. Muitas igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem seguir as Escrituras, estão tomando caminhos tortos. A lascívia, a permissividade tem entrado dentro da igreja. Muitos pastores estão fechando os olhos para o pecado dos seus membros, Senhor. E a igreja está se contaminando, se misturando, desvalorizando a tua graça, Senhor. Mas nós entendemos pela tua palavra, Senhor, que tu és um Deus de misericórdia. E por isso oramos, Senhor, dá consciência do pecado a todos nós, Senhor. Dá consciência do grande favor que tu fizeste para nós, nos presenteando com a tua salvação, Senhor, para que nós possamos permanecer firmes e sermos gratos todos os dias da nossa vida por tão grande salvação. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.